Shalom, igreja. Deixa eu ajeitar aqui minha folhinha. Um dia eu vou ser igual esses pregadores internacional, que tem um negócio assim que bonito, né? Igual o evangelista Everton. Quantos estão felizes? É motivo de muita alegria nós estarmos mais uma noite na casa do Senhor para juntos adorarmos e bendizer o seu santo nome. Esses dias estive orando ao Senhor e pedi que Ele me desse uma palavra na qual compartilhasse com a igreja. E o Senhor, nas madrugadas, Ele me mostrou sobre os milagres de Jesus. Irmãos, se a gente for contar os milagres de Jesus, né? A gente vai ver a mulher do fluxo de sangue, a gente vai ver a filha de Jairo recebeu, né, uma palavra de onde o Senhor estava, e ali ela foi curada no seu lar. Muitos outros milagres. E eu, lendo a palavra, fiquei com essa ministração sobre falar sobre o milagre de Jesus, sobre o cego de Jericó. Essa arte aí foi um profissional que fez, irmãos. O homem é benção. Em Lucas 18, alguém acredita em milagre, irmãos? Aqui? Você é um milagre ou não? Nós somos um milagre nas mãos do Senhor, irmãos. Nós não éramos dignos de estar aqui, mas o Senhor nos resgatou lá do lamaçal, do poço, né, profundo, e nos limpou, e nos fez essas peças maravilhosas para ser usadas por Ele. Em Lucas 18, vamos ler do 35 até o 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente os repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? Senhor, respondeu. Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, a sua fé o curou. Só até aqui. Querido Deus, soberano Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja, Pai. E que eu seja um vaso, Senhor Deus, escolhido em tuas mãos. Amém. Quando eu perguntei, os irmãos acreditam em milagre? O Senhor, o mesmo Senhor que operou milagres lá no passado, é o mesmo que opera milagre no presente. E quando eu falei que cada um de nós somos um milagre nas mãos do Senhor, que o Senhor ele ainda faz milagres nos dias de hoje, é porque cada um de nós, Ele nos resgatou, né? Nos livrou do seu e do meu pecado, e nos tornou criaturas limpas. E
E é que a partir dali que nós aceitamos o Senhor, Ele nos usa como um vaso de honra nas suas mãos. Aqui no texto de Lucas 18, 35, é uma passagem na qual Jesus fala do cego de Jericó. Interessante que por onde Jesus passa, irmãos, o milagre sempre acontece. E é interessante que sempre é diante de uma multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu o milagre ao tocar na veste de Jesus no meio da multidão. E aqui esse cego recebe um milagre no meio da multidão. O texto diz, que ele estava à beira do caminho onde Jesus passava. Jesus ia passar em Jericó, sentido ao Calvário. E o interessante é que esse cego, ele sabia que ali seria uma oportunidade de ele receber o milagre, que era voltar a enxergar. Era receber o seu milagre, que era enxergar. Então, o que a gente aprende com esse cego de Jericó? É que nós não devemos perder as oportunidades quando nós estamos diante de Jesus. Por muitas das vezes, você está na casa do Senhor e no momento que você pega no seu telefone, ali totalmente você desconectou com os céus. E ali por um segundo, você perdeu o seu milagre. Você veio em busca, você veio orando, acreditando que naquela noite você iria receber o seu milagre. Mas por uma fração de segundos, você deixa de receber o seu milagre. E interessante que quando a multidão ela tenta calar aquele cego, quanto mais eles tentavam calar, ele mais clamava, mais ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, no versículo 38, vai dizer: Jesus, filho de Davi. Nessa parte a gente entende, irmãos, que ele conhecia, ele cria que o Senhor era o Messias, e que ali ele poderia receber o seu milagre. Que na mesma hora que o Senhor passasse, ele poderia receber o seu milagre e ele poderia ser curado da sua cegueira. No versículo 39, diz assim: os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas eles ainda mais alto gritavam: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Continue clamando até incomodar as pessoas que estão ao seu redor, porque quanto mais você clamar, mais o Senhor ele irá te ouvir. Quanto mais você gritar mais alto, quanto mais você clamar mais alto, o Senhor irá te ouvir, e no momento certo ele irá te dar o teu milagre. E as pessoas que estão ao seu redor mandando você se calar não vão entender nada. No versículo 40, então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, perguntou: o que quer que eu te faça? É interessante essa pergunta, na qual o Senhor faz para esse homem: o que quer que eu te faça? Naquele momento, aquele homem poderia pedir bens, riquezas, um carro, mas ele pediu o que era mais necessário para ele: a sua visão. O cego poderia pedir muitas outras coisas,
mas ele pediu a sua visão, que ele voltasse a enxergar, que ele tivesse a visão para que ele pudesse, primeira pessoa, eu fico imaginando, você sendo curado por Jesus, você ter a experiência da primeira pessoa que você vê era Jesus ali, de frente a frente com você, te curando. Essa oportunidade nós vamos ter quando nós estivermos lá no céu, face a face com o Senhor. O que eu aprendo com essa mensagem? Irmãos, a multidão, ela representa o mundo. Quantas vezes o mundo tem tentado calar a sua voz? Quantas vezes antes de nós se convertermos, nós viemos para a igreja, e quantas das vezes o mundo, as pessoas do mundo lá fora não entendiam o propósito, até mesmo nós não entendíamos o propósito na qual o Senhor tinha para nós. E que as pessoas diziam, tu vai para a igreja, agora tu vai virar crente, tu vai perder a tua liberdade, tu vai deixar de se divertir. Quantas vezes o mundo tentou te calar? Mas que nós sejamos como esse cego, como esse homem, que era cego, né? Quanto mais o mundo tentar te calar, aumente mais a sua voz, clamando ao nome do Senhor. Em vez de quando o mundo tentar te parar, lance uma palavra de amor. E outra coisa que eu aprendi com essa mensagem foi as oportunidades, como eu falei lá no início. Não perca as oportunidades quando você estiver diante de Jesus, porque elas podem ser únicas, como foi para esse cego. Jesus ia passando no caminho, sentido ao Calvário. Ele não imaginava que ali seria a única oportunidade da vida dele de receber o milagre. Por isso que eu digo, não perca as oportunidades que você tem diante de Jesus, pois elas poderão não voltar mais. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aquele cego teve a oportunidade de receber o seu milagre. Para ele não era fácil, mas ele gritou até o Senhor pedir para trazer ele. Irmãos, assim o Senhor fez nas nossas vidas. Éramos cegos e hoje enxergamos. Nós éramos cegos espiritualmente, mas quando o Senhor nos revelou a sua palavra e derramou o seu amor sobre nós, ali nós passamos a enxergar. Nós éramos cegos e Jesus nos curou da nossa cegueira espiritual. Para aquele cego era impossível um dia ele enxergar, mas o Senhor fez o milagre. Quando eu falo de cegueira espiritual, irmãos, eu lembro que por muito tempo eu andei cego espiritualmente. E antes da minha conversão, eu me afundei mesmo no pecado. Eu me afundei. E eu achava que, como esse cego achava que era impossível um dia eu ser resgatado. Para muitos eu não tinha mais jeito. Para muitos eu era o perdido. Irmãos, eu tinha tudo para não dar certo.
tinha tudo para não dar certo. Mas como o Senhor, Ele gosta de usar os improváveis. Ele gosta de pegar aquela pessoa mais louca desse mundo e transformar a vida dela. No ano de 2018, eu decidi entregar a minha vida para Cristo, aos meus 20 anos de idade. Mas dos 20, dos meus 12 até os 20, eu me afundei no pecado profundamente. E experimentei as coisas mais terríveis desse mundo. Eu bebi, fumei, briguei. E uma das coisas piores que eu fiz foi entregar a minha vida para Satanás, ser cavalo de Satanás. E ali ele me judiou, ele me usou, me maltratou. Como eu falei, no ano de 2018, aos meus 20 anos, eu decidi entregar minha vida para Cristo. E eu me converti, e a partir daquele dia, o Senhor, Ele me curou, me limpou e me transformou, e me deu uma nova vida. Como eu falei, esse cego, ele era cego, ele não enxergava, mas eu tinha minha visão, mas eu era cego espiritualmente. Para mim tudo era normal. Eu fazia as coisas e para mim tudo era normal. Mas um dia eu vou dar o meu testemunho completo, irmãos, porque foram coisas terríveis na qual eu vivi e precisam ser compartilhadas. Por muitas vezes eu até me sentia envergonhado de falar, mas o meu testemunho é para servir para essa juventude de hoje, para que elas não caiam no mesmo erro que eu. E como eu disse, eu era cego espiritualmente, mas hoje eu tenho a oportunidade de enxergar, de viver o que o Senhor fez na minha vida. Como esse cego teve a oportunidade de pedir ao Senhor que ele enxergasse, o Senhor, Ele me deu a oportunidade. Não foi eu que pedi, irmão, foi Ele que me escolheu. Ele me deu a oportunidade de que eu pudesse enxergar o que Ele teria para fazer na minha vida. Como eu falei aqui no início, eu tinha tudo para não dar certo, mas eu não entendia e não sabia os planos que o Senhor tinha para a minha vida. E hoje sou casado, servo de Deus, tenho minha casa, tenho uma família e tenho os meus irmãos na fé. E tenho um pai que não me abandona, um pai que sempre está presente na minha vida. Quando você achar que a sua situação não tem jeito,
clame ao Senhor, como esse cego clamou ao Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Assim como o Senhor curou esse cego, esse homem que era cego, assim como Ele me curou, me tratou, Ele tem muitas coisas para fazer com aquelas pessoas que estão lá fora. Muitos milagres ainda nós vamos ver, porque o Senhor tem grandes milagres para realizar nesse mundo lá fora.